a estrutura como elemento de criação. Numa pessoa conhecida, poderás notar uma mudança na sua aparência, sem poderes dizer exatamente o que é que aconteceu ali. É apenas à segunda, ou à terceira, ou por vezes à quarta vez, que tu vais ver que realmente houve ali uma mudança, que desapareceu dali alguma coisa, ou seja, uma barba, ou seja, novos óculos, ou mesmo até uma mudança de penteado. Sabes, só mudar a franja de um lado para o outro, ou mesmo o risco ao meio. E a variedade, então, dessas estruturas é infinita. Isso também vai depender sempre da sua origem. Estão sempre sujeitos à ação do tempo, do sol, da poluição e de outros fatores também no ambiente, quando estamos a falar então dessas mudanças da estrutura. Apenas uma modificação importante vai dar então o lugar a uma observação mais profunda que vai revelar os padrões e os detalhes das modificações que estão a ocorrer. E também, então, no penteado, a estrutura vai desempenhar um papel. A qualidade da estrutura, ou seja, a espessura e a qualidade também da cutícula, tem mesmo um impacto super importante no teu penteado. O cabelo saudável e um penteado compacto vão refletir muito mais a luz e muito mais o brilho natural. Enquanto, por outro lado, o cabelo mais seco e muito mais danificado vai absorver a luz, mas não vai aparecer brilho, porque a cutícula não está ali fechada e não há nenhuma reflexão. Um fenómeno semelhante também pode ser observado pela pele. Em pessoas mais jovens, com as peles saudáveis, que estão mesmo ali finas e lisas, tesas, a luz vai se refletir corretamente. Vai ser super brilhante. É a mesma coisa para o cabelo. Enquanto nas pessoas que ou têm uma saúde mais baixa ou já têm uma certa idade, vais ver que com as rugas, com tudo isso, a luz vai menos se refletir e não vai dar tanto aquele brilho. Por isso, toma atenção na estrutura do cabelo da tua cliente como elemento de criação. Queria mesmo aqui acrescentar que antes de quereres criar algo de completamente uau, começa sempre por tratar o cabelo da cliente. Faz o teu diagnóstico, vê o que é que podes fazer. Se tens um cabelo danificado, não vais poder criar ali algo que vai fazer uau e a cliente nem vai ficar contente. Porque podes fazer o melhor corte do mundo, o melhor brushing do mundo, mas quando a cliente chega à casa que não se consegue pentear, que não consegue fazer aquilo que tu fizeste no salão, simplesmente porque tu não fizeste o bom diagnóstico, porque tu não soubeste cuidar do cabelo antes de dar o teu toque de tesoura dentro, ela não vai ficar contente. Então é importante tomares atenção com a estrutura do cabelo. Cuidar do cabelo antes de dar o teu lado mais criativo. É importante também educares a tua cliente e lhe dizeres que em casa ela tem que proceder a tal e tal tratamento para ter um cabelo completamente saudável, para que tu o possas trabalhar corretamente. Isso faz-me pensar que quando fazes o shampoo, a maioria dos cabeleireiros tendem sempre a não quererem acrescentar, a não fazerem um preço all inclusive. Porque a cliente também está habituada a dizer: não quero máscara, não quero isso. Não, é só o básico. Mas compreende uma coisa. Se tu não educares a tua cliente, se tu não fizeres preços all inclusive, onde tu é que decides o que precisas para trabalhares, nunca vais ter uma base perfeita, nunca vais ter uma base saudável para trabalhar. E isso é complicado. Já é complicado ser cabeleireiro e trabalhar perfeitamente bem, como mesmo profissionalmente. Se ainda te metes ali uma pedra ali no pé com uma estrutura que está danificada, então não podes avançar, não podes evoluir, não podes dar valor ao teu trabalho. Então começa por educar a tua cliente, começa por lhe explicar que é importante, que é necessário, que é urgente que ela trate do seu cabelo, que quando vem ao teu salão tu é que decides, não é ela que vai decidir porque custa mais caro ou menos caro, tu é que deverias
preparar, transformar os teus preços de maneira a que ela não tenha a escolher nada. A tua cliente não deveria ter de escolher se sim ou não precisa de máscara, porque ela não sabe. Tu és a profissional, tu é que sabes. Então faz o necessário para quando ela entra no teu salão, ela não tenha de escolher nada. Simplesmente senta-se e vê o que vai acontecer. Ou seja, sair com o cabelo saudável, bem tratado, sabendo o que é que ela deve fazer em casa, tendo os produtos todos à disposição, o saber fazer que tu lhe vais ensinar, e depois sim, aí vamos poder trabalhar um corte, uma cor, madeixas, tudo o que tu queiras com um cabelo saudável. Então, a estrutura como elemento na criação é muito importante.